Foi? Tá. Boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. Está em votação. Requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata está aprovado por 9 votos. Coloco agora a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, vereador Claudinei. Assunto, requerimento número 092/11, solicitando ao senhor prefeito municipal providenciar o ressarcimento dos prejuízos causados pela APS Saúde, exames optométricos aos destinatários dos receituários, cuja cópia segue anexa, bem como requer seja encaminhada uma relação de todos os casos que até então chegaram ao conhecimento e foram ressarcidos pela municipalidade. Interessado, vereadores Sérgio e Angelino. Assunto, requerimento número 093/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando será inaugurada a creche do Distrito dos Remédios, como serão contratados os seus funcionários, se há data prevista para matrículas, idade e outros critérios a serem adotados para a seleção das crianças, caso haja uma procura maior que a capacidade. Interessados, vereadores Sérgio e Angelino. Assunto, requerimento número 094/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando será retomada a obra de ampliação do posto de saúde do Distrito dos Remédios, se consta no projeto uma sala de fisioterapia e encaminhar de cópia do referido projeto. Interessado, o vereador Claudinei. Assunto, requerimento 095/11, solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar cópia dos documentos relativos à reativação do radar eletrônico e informar se o decreto designando os membros da comissão que julga as multas de trânsito e do radar sofreu alterações. Em caso positivo, esclarecer o motivo e enviar também cópia do novo decreto. Interessado, vereador Claudinei. Assunto, requerimento número 096/11, solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar um relatório com as informações abaixo relacionadas acerca da promoção de funcionários na prefeitura municipal. Quantos funcionários foram promovidos ou mudaram de função neste ano? Quais critérios foram utilizados em favor deles? Em cada setor, quem encaminha a frequência mensal dos funcionários? Haja vista o caso citado de funcionário que recebeu hora extras sem trabalhar nem mesmo o horário normal.
Há quantas anda a elaboração do plano de carreira e qual a previsão para apresentá-lo ao Legislativo? Interessado, vereador Claudinei. Indicação número 117/11, solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa bandeirante Energias do Brasil, objetivando a solução para o problema de iluminação da rua Brás Torraga, próximo a Camates. Interessado, vereador Claudinei, solicitando ao senhor prefeito municipal implantar os 2 redutores de velocidade no quilômetro 1 da estrada da usina. Interessado, vereador Paulo. Indicação número 119/11, solicitando ao senhor prefeito municipal envidar esforço objetivando a aquisição de um aparelho de mamografia para que os exames sejam realizados nessa cidade. Convite. A direção da EMF, professora Sônia Maria da Fonseca, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores para a festa do folclore de nossa escola. Data, dia 13/8, horário às 17h30, local EMF, professora Sônia Maria da Fonseca. Telegrama. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis, programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Compensação do mês 7 de 2011. Data 2/8/2008, valor bruto R$ 108.351,05. São Paulo. Diário da Justiça de São Paulo. Caderno 4, parte 3, dia 5/8/2008, folhas 312. Santa Branca, Fórum Distrital de Salesópolis. Criminal, primeira vara. Processo 523-01 de 2004. Partes, Justiça Pública, Francisco Rodrigues Correia e outros. Francisco Rodrigues Correia, ex-prefeito do município de Salesópolis, e Francisco do Prado, ex-chefe do setor de transportes da prefeitura, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 312, capto, por diversas vezes de forma continuada. Em 299, parágrafo único, por diversas vezes de forma continuada. Artigo 29, capto, e 69, capto de todos os códigos penal, porque entre os meses de janeiro de 2002 e abril de 2003, nessa cidade, agindo em concurso e com identidade de propósito, desviaram dinheiro público de quem tinha posse em razão do cargo em proveito próprio e alheio. É ainda porque, nas mesmas circunstâncias acima descritas, prevalecendo-se dos cargos públicos do prefeito municipal e chefe de transporte da Prefeitura Municipal de Salesópolis, que ocupavam, inseriam ou fizeram inserir em documentos públicos declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Segundo foi apurado, o Ministério Público recebeu representação oriunda da Câmara Municipal de Salesópolis, dando conta de que veículos particulares estavam sendo abastecidos com dinheiro público. Realizada a perícia pelo órgão de apoio do Ministério Público, apurou-se que, no período mencionado, o consumo de combustíveis foi de 4,8 vezes superiores ao esperado. O acusado, Francisco do Prado, servidor público, que ocupava à época o cargo de chefe do setor de transportes, admitiu em entrevista dada ao periódico
o Diário de Mogi, que carros particulares foram abastecidos com o dinheiro público. Assim, os acusados autorizaram o abastecimento de veículos privados à custa do erário municipal, sem qualquer controle de quilometragem e destinação. Certo é que os acusados somente poderiam autorizar o abastecimento de veículos particulares, se a lei permitisse, o que, consoante-se dependente das folhas 1749, 1754, não aconteceu. A perícia contábil, realizada pelo Instituto Criminalística, com a base na relação de veículos que foram abastecidos através das requisições autorizadas pelo setor de transporte, porém com placas que não pertencem à frota de veículos da Prefeitura, concluiu o valor de R$ 12.161,79. Foram desviados dos cofres públicos folhas 1.603 e 1.626. Verificou-se que algumas placas possuem séries parcialmente coincidentes com as discriminadas no documento fornecido pela Prefeitura, folhas 1591/1592, e que com tais veículos foram gastas a quantia de R$ 17.970,30. Verificou-se também que algumas placas não foram identificadas, pois o local onde deveria contar a numeração de placa estava ilegível. O prejuízo, nesse caso, foi de R$ 13.895,31. Verificou-se, por fim, que em outros casos o abastecimento foi efetuado simplesmente através de cupom fiscal, sem a respectiva requisição e especificação da placa do veículo. Ressaltando-se, por fim, que alguns proprietários do veículo, cuja placa estão elencadas as folhas 1625, declaram que nunca estiveram em Salesópolis. Outro proprietário declarou que seu veículo fora furtado antes do fato. Assim, conclui-se que os acusados inseriram ou fizeram inserir em documentos públicos as requisições de abastecimento. Declaração falsa. Placas de veículos que nunca estiveram em Salesópolis ou de origem ilícita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, dessa maneira, desviar dinheiro público em proveito próprio. Os acusados foram notificados para apresentar defesas preliminares, folha 2.699, e manifestaram-se nos atos das folhas 2.701/2.706, recebida a denúncia em 30 de outubro de 2007, folhas 2.741. Os réus foram citados nas folhas 2.795. O acusado, Francisco Ducado, foi interrogado, folhas 2.823/2.824. O réu Francisco Rodrigues Correia não compareceu à audiência designada para o seu interrogatório, solenidade, e foi decretada sua revelia, folhas 2.829. Durante a instrução foram ouvidas 5 testemunhas arroladas na denúncia, folha 2.871/2.873, 2.903, 2.906 e 2.924, e 11 testemunhas arroladas pelas defesas, folhas 301, 3.017, 3.030, 3.037, 3.052 e 3.053. Novamente, os réus foram interrogados e declarando-se encerrada a instrução na fase do artigo 402 do CPP, a representante do Ministério Público requereu a vinda do FAA e certidões, o que foi deferido devidamente, cumprindo no apeço próprio. A defesa nada requerem, folhas 3.162 e 3.165.
alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a providência da ação, argumentando que os fatos narrados na inicial restaram comprovados nos autos. Sustenta-se que restou provado que os denunciados autorizaram devidamente o abastecimento de veículos particulares e viaturas à custa do erário público e sem a permissão legal. Ainda inseriram ou fizeram inserir em documentos públicos requisições de abastecimento, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre o fato. Juridicamente relevante, tendo-se em vista que se apurou o abastecimento de veículos cujos proprietários nunca estiveram na cidade de Salesópolis, comprovando-se o desvio de dinheiro público em proveito próprio ou alheio dos beneficiários do combustível. Destacou-se que, embora a conduta do réu tenha sido capitulada no artigo 312 do CP Peculato, o réu Francisco Rodrigues Correia era prefeito municipal à época dos fatos e, assim, sua conduta deve ser tipificada de acordo com o Decreto-Lei número 201/67, devendo, assim, também responder o co-réu. Logo, as condutas praticadas pelos réus devem ser classificadas no artigo 1º, inciso 1 do Decreto de Lei número 201/67 e no artigo 299 do parágrafo único do CT. Relativamente, a reprimida argumentou que as circunstâncias judiciais dos acusados não exijam a exasperação da pena, base na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Ante as causas de argumento em razão da continuidade delitiva e do exercício da função pública, pugnou pela imposição da maior fração para o aumento da pena. Quanto ao regime, requereu a fixação do aperto, considerando-se o cabível a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos. Requereu ainda, nos termos do artigo 92, inciso 1, A, CC, parágrafo único do CT do artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto de Lei 201/67, a declaração da perda de função pública, bem como a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, uma vez que as distintas as instâncias e a causa de perder da ação civil pública por improbidade administrativa, folha 3.167/3180. A defesa do réu, José Francisco Correia, nas alegações finais, requereu a improcedência da denúncia, sustentando que, apesar de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, não foi comprovado o dolo específico do réu para a caracterização do crime de peculato. Alega que a conduta do réu visou atender à necessidade imediata de parte da população carente do município, autorizando o abastecimento de veículos particulares para o encaminhamento de pacientes aos mais diversos setores da saúde, bem como visou atender pedido efetuado pelo delegado de polícia para abastecer viatura para providenciar a transferência de presos devido à desativação da cadeia pública. Nega ter obtido qualquer vantagem econômica e causado prejuízo ao erário público. Requer antes a ausência de dolo específico e a ausência do prejuízo ao erário público, a
a absolvição das folhas 3188 e 3198. A defesa do réu, José Francisco, requereu a absolvição do acusado, argumentando que o réu era funcionário público e ocupava o cargo de diretor de transporte, sendo subordinado direto do prefeito. Nega ter falsificado qualquer documento e que os beneficiados eram os munícipes carentes que abasteciam seus veículos para transportar seus familiares em atendimento médico, bem como a Polícia Civil, que abastecia seus veículos para fazer diligências, requereu a improcedência da ação, folhas 3.200 e 3.204. É o relatório tecido. Como efeito, as provas amealhadas nos autos ao longo da instrução probatória autorizam a procedência de presente ação penal. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo documento justados aos atos e pela prova oral coligida durante a instrução criminal. Da mesma forma, a autoria dos réus é incontroversa. Os réus negaram a autoria dos fatos. Francisco do Prado, no seu interrogatório judicial, alegou que, à época dos fatos, exercia cargos de confiança, sendo responsável pelo setor de transporte. Disse que o controle de abastecimento de veículos era realizado pelo intermédio de requisição elaborada por ele, sendo que o funcionário indicava o destino, o interrogado anotava a placa e autorizava que o tanque do veículo fosse abastecido. Em alguns casos particulares, solicitavam a utilização de ambulâncias, entretanto, não havia disponibilização de tais veículos. Então, com autorização verbal do prefeito Francisco Rodrigues, concedia a requisição para o abastecimento de veículos de particulares para tal finalidade. Todas as autorizações eram confirmadas com o prefeito. Também foram abastecidos com autorização do prefeito veículos da Câmara Municipal para o fim de atendimento de pacientes, bem como viaturas da Delegacia da Polícia para a realização de diligências. Afirmou desconhecer que veículos com placas de proprietários que nunca estiveram em Salesópolis foram abastecidos pela Prefeitura. Disse que sempre identificava as pessoas e os veículos que eram abastecidos. Folha 2.823. Novamente interrogado, o réu Francisco do Prado manteve sua versão. Folhas 3.164/3.164. O réu Francisco Rodrigues Correia, interrogado judicialmente, também negou os fatos narrados na denúncia. Disse que a época dos fatos era prefeito municipal e a prefeitura não dispunha de veículos suficientes para atender às necessidades do município. Era necessário, em alguns casos, autorizar o abastecimento de veículos particulares para as pessoas que iriam fazer tratamento médico fora da cidade, normalmente na cidade de Mogi das Cruzes e em São Paulo. Também era autorizado o abastecimento de veículos da Polícia Civil para fazer a remoção de presos, bem como para a Santa Casa local. O controle era feito através de requisição, o porte fazia a autorização. A 3.163/3.163 verso. Portanto, diante das alegações do réu, incontroverso, que os réus autorizavam o abastecimento, os réus justificaram as autorizações de abastecimento de veículos não pertencentes à frota municipal, sustentando que objetivam atender às necessidades sociais, seja para garantir tratamento médico aos munícipes, seja para colaborar com a Polícia Civil. Afirmaram que todas as autorizações eram realizadas por intermédios de requisição com anotação da placa do veículo e descrição da finalidade do abastecimento.
alegaram desconhecer que veículos com placas de proprietários que nunca estiveram em Salesópolis foram abastecidos pela Prefeitura. É certo